2, 3 e... No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão. Olá, bem-vindos ao Dia de Reflexão aqui na TSF. Eu sou Maria Madalena Freire e comigo tenho Maria Escaja, João Maria Joné e Zé Pedro Silva. Hoje eu tenho uma pergunta muito direta para vos fazer, em vez de como é que estão. É uma palavra para descreverem o vosso mood neste momento. É isso, ainda mais difícil. Epá, não esperava O vosso esta. humor. A vossa disposição, que é para não usar palavras estrangeiras. Eu corrigi logo para uma portuguesa. Sim. Joné? Eu vou usar bom, que é logo para estragar toda a gente. Bom. Vago. Resignado. Ui. Ai, Apreensiva. Ui. E com isto, com estas palavras curtas, vamos também para um curto café. Expresso abatanado, curto cheio ou pingado, duplo com cheirinho, sem princípio escaldadinho. Hoje é dia de nos despedirmos de João Maria Joné. Mas, nada temam, é temporariamente, queria só instalar assim um sabem. bocadinho de pânico. Pois. os meus colegas de podcast acham que eu vou perder. Não, ou seja, eu estou na pois. esperança que tu voltes como Presidente da Câmara de Cascais para dar ainda mais credibilidade a este Podes podcast. acumular. Não posso, não, vou ter mais que fazer, desculpa lá. Não vais. Vens para aqui falar de Cascais e as coisas tornam-se interessantes. Desculpa lá. Mas pronto, vamos dizer um adeus temporário a João Maria Joné, Ou não? ou não. Com as autárquicas a aquecer cada vez mais e tudo cada vez mais em aberto, teremos o nosso colega ausente até dia 12 de outubro, não é verdade? É. Ou não, Ou mais ainda. ou mais ainda. Temos debates a começar, uma AD a tentar agarrar mais câmaras, um PSQB agarrado, apagado e a ir buscar alguma esquerda que precisa de ajuda, e um Chega com fortes probabilidades de ganhar uma câmara pela primeira vez. Acho que não estou errado a dizer isso, não é? Estás, Nenhuma. erraste logo quando Então. disseste que o PS vai buscar a esquerda que precisa de ajuda, não é? Ou Maria Escaja. São frentes de esquerda para derrotar Estou a falar, São o neoliberalismo. estou a ser frentes. factuado, eu E aqui o não tenho direito. opiniões, é só aquilo que eu vejo São e aquilo que eu leio. frentes. São Olha que vai sempre o PS à frente. É. Joné, algo que queiras dizer aos nossos ouvintes sobre as expectativas que tens para os próximos dias e que tens para o dia 12 de outubro? O que é que te entusiasma? O que é que te entristece? Bem, os nossos ouvintes sabem que eu estou em campanha há muito tempo, não é? Isso é normal num movimento independente, em que se tem que mobilizar a sociedade civil, tem que se arranjar assinaturas, portanto não espero que a minha vida mude muito, é só a nível da intensidade, e já estava a ficar um bocadinho incomportável para mim continuar a vir aqui fazer-vos companhia, porque eu honestamente não consigo acompanhar a atualidade do mundo e de Trajoso e da abóbora ao mesmo tempo, ou uma coisa ou outra, e vou ter que dar a prioridade a Talaíde e a Pau Gordo. Eu vivia logo a seguir a Pau Gordo, em Bicesse. Ora bem, Mas tem que viver Passava- em Atibá. não vivia em Atibá, mas passava todos os dias por Pau Gordo. Pronto. E como era adolescente, ríamos muito. Também Sabes podes porque é que rir sem ser adolescente. sabes porque é que se chama Pau Gordo? Já soube, já não me lembro. Porque tinha um grande cepo, um grande tronco no meio da localidade. É simples. Acabava. É A maioria dos nomes vem de coisas simples, nós Sim, sim, gostamos de... uma estação de Coimbra B, digo sempre a mesma coisa, mas é a coisa mais simples do mundo, não é? Chamar Coimbra B. Não sabia disso. Isso é a estação do Ninguém pensou um bocadinho Coimbra mais, B. dá o nome do navegador, de um Tens professor da Coimbra, Universidade de tens Olha, Coimbra. mas Coimbra. pelo menos não era no Luís Vaz de Camões, que é quase tudo hoje em dia. Mas sim, as suas perspectivas. Não é de hoje em dia, Madalena. Não, Já- ele era renegado. Não, antes, hoje em sei dia se até sabe. quase tudo na Ronaldo. altura dele não era. É tudo Mas Ronaldo. também ninguém dá nomes a ruas em vida. Depende. Acho que É muito se calhar raro. dá para Por exemplo, em contrariar. Lisboa, as Quem dê regras da nome, há quem toponímia- dê nome a pontos em vida. As- É nas regras- egocêntrico desse ponto. nas é regras verdade. da toponímia em Lisboa, só podemos propor nomes de pessoas para as ruas 5 anos. anos depois dela Ah, morrer. achei De elas que era morrerem. 7. Eu estou aqui à espera para fazer uma proposta, mas nunca mais O chega. Panteão é que é 7 anos. Acho que tem que demorar 7 anos para as pessoas Mas o ponderarem. Panteão é mais raro, não é? Tem menos espaço. Agora, ruas há muitas. Anda a ir para lá muita gente. Mas houve uma poeta que morreu no ano passado, há 2 anos, agora não sei de cor, cujo nome eu quero propor para uma rua de Lisboa, mas tenho que esperar. Então, É Maria Quintães. ok. Só que ainda não dá. Tenho que esperar 5 anos. Mas sim, autárquicas, perspectivas, o que é que te entusiasma? O que me entusiasma é fazer campanha para melhorar a minha terra. Eu acho que isso já tenho vindo a conseguir, seja porque às vezes reúno com determinadas coletividades e depois elas recebem apoios que não recebiam há anos, seja porque denuncio determinados casos urbanísticos e depois afinal os pedidos
desses projetos urbanísticos são indeferidos ou alterados, ou seja, acho que a minha campanha já está, para mim já estou contente com ter conseguido fazê-la, porque é complicado arranjar estas assinaturas e arranjar 172 candidatos individuais, coisa que desafio a maioria das pessoas a encontrarem no país, mas acho muito difícil, porque normalmente os partidos estão um bocadinho loucos e precisam de andar a repetir pessoas dispostas a ser candidatas, vão em último da junta, depois vão no meio da Assembleia Municipal, depois vão a suplente da Câmara. Nós precisamos de 167, temos 172, portanto isso para mim já foi um exercício de democracia bom num sítio que tem uma democracia completamente condicionada, em que o PS e o PSD têm um pacto de não agressão, em que o Chega aceita cargos do PSD para não fazer barulho nas reuniões de Câmara. Portanto, só dar este abanão democrático em Cascais já valeu a pena. A partir daqui, tudo o que venha é ganho. José Pedro, queres dar votos de boa viagem aqui ao nosso candidato cascaense? Quero, não é? Desejo-lhe boa sorte, porque repara uma coisa, eu acho já uma vitória que já foi alcançada, não é? Eu conheço o concelho porque eu residi lá há 10 anos e portanto conheço não só de... E até residiste perto daquele concelho o resto da tua vida toda, não é? E perto sempre, sim. Portanto é uma realidade que eu conheço. Agora, qual é que é a vitória que já se alcançou? Cascais tem uma força política, uma força instalada, aliás, e como sem surpresa, como qualquer força que se vai instalando no poder para além do tempo regulamentar, começam a aparecer certos vícios, não é? Isto não tem que ser assim aqui uma crítica. Sim, podia ser a melhor pessoa do mundo. 14 anos no poder não fazem bem a ninguém. Começam a Até aparecer. está acima do limite da lei. E portanto, como qualquer força política instalada, como nós acabámos de concluir, começa a ter vícios. E portanto, quando aparece uma alternativa, gosto ou não, agora falo como se estivesse ainda, como se fosse um eleitor de Cascais, gosto ou não, concordo ou não, é sempre uma mais-valia, até porque quando temos uma grande confiança num determinado candidato, numa equipa, uma oposição forte, uma alternativa, vai melhorar ainda mais a nossa equipa, não é? Aqueles que tendencialmente preferimos, portanto, essa é logo uma vitória, e Cascais estava de facto ali um bocado fechada num círculo político que em nada beneficia. Portanto, agora é continuar. Eu acho que daquilo que eu conheço de Cascais há umas diferenças. O Jónia traz algumas novidades em matéria ambiental, de habitação, de trânsito, acho isso tudo interessante. Eu digo isto porque, em abono da verdade, eu não sou um extraordinário crítico da gestão em Cascais enquanto lá estive. Aliás, tive a oportunidade de dizer isso uma vez ao Carlos Carreiras quando nos conhecemos. Porquê? Porque eu me tinha mudado para Lisboa. E já lá vamos a Lisboa, que hoje está no tema. E quando alguém que mora em Cascais passa para Lisboa, há um choque a vários níveis, às vezes coisas de pormenor, porque isto é um bocadinho como a alegoria da caverna, neste caso ao contrário, não é? Às vezes não damos conta de certos pormenores, não é? E quando passamos para uma cidade que não tem essa organização, seja o que for, há um choque. E foi isso que eu referi. Não foi para dar graça, porque eu estou completamente também para eles, sejam presidentes de Câmara, primeiros-ministros ou presidentes da República, era porque era genuinamente o que eu pensava. Agora, como digo, não sendo um crítico extraordinário, acho que há novidades na candidatura do Jónia muito interessantes e que em Cascais fazem sentido, não é? Sobretudo a questão ambiental, e também a do trânsito, a habitação, sem dúvida. Portanto, isto enriquece o debate. Sorte a de Cascais, que tem esta luta política muito interessante, e portanto, olha, desejo as maiores das sortes. Querido, obrigado. Reparem, não posso dizer que voltes rápido, não é? Porque já percebi que não queres que eu diga isso, não é? Portanto, podemos sempre dizer, então até daqui a 4 anos. Marias Caja também. 8? Ou 12. Já está aqui o império. Também chegará a tua hora Marias Caja, mas não já. Como é que perspectivas destas eleições? E claro, se quiseres dar uma palavrinha... Também chegará a minha hora. Vamos explicar aos nossos ouvintes que eu não vou morrer. Só sei, tendo em conta que Eu também não vou morrer. Só Em princípio. Estarei ausente deste podcast nas 2 primeiras semanas de outubro, por motivos de campanha eleitoral. Sou novamente candidata à Assembleia Municipal de Lisboa, mas também chegará a hora de falarmos sobre a minha candidatura. Eu neste momento quero só dizer que apesar de eu fazer parte de um partido que tem uma candidatura própria em Cascais, que tenho muito orgulho no meu amigo e colega de podcast, o Maria Joné, que, como ele próprio estava a dizer, o que ele está a fazer é um exercício de democracia. Eu sou muito pluralista na democracia, acho muito importante que não só
que haja vários partidos representados, mas também movimentos independentes, e é impressionante. Eu acompanhei este processo desde o início. Ainda gravávamos no Seixal e atravessávamos a ponta a falar sobre uma possível candidatura de João Maria Joné à Câmara de Cascais. E é impressionante ter conseguido em tão pouco tempo reunir todas as condições, que eu sei que não é fácil para movimentos independentes conseguirem construir as suas candidaturas de uma forma tão democrática e plural, e portanto não podendo propriamente apelar ao voto em João Maria Joné, vou só apelar às pessoas que votam à direita e que nunca votariam num partido de esquerda para votarem no João Maria Joné. E tenho muito orgulho nele. E pronto, e é isto. Olha que bem, ficou bonito. É verdade. Enquanto eu também te desejo sorte, obviamente tu sabes a maior de todas as sortes. Muito obrigado. Sabes que estou sempre ao teu lado até dia 12 e depois também. Estou sempre ao teu lado até dia 12 e depois vir oposição. Sim, agora É como aquela vamos... coisa que o Portas dizia. O quê? Não me estás Só a comparar ao Portas? Acho que está. Só tinha amigos, vocês até têm, não é? Coisas em comum. Só tinha amigos que Ninguém percebeu bem quais coisas, mas vivem na Lapa. Não digas onde eu vivo! Caraças. Mas ele dizia aquela coisa que era que quando tiver um amigo que vá para o poder, se passa a ser contra, deixa de ser meu amigo. Eu sei dessa. Agora vamos tirar um tempo Acho que isso é a melhor altura para seres amigo do teu amigo. Tu dás sempre a tentar essas coisas. Sempre pronta. Aliás, eu estou sempre a pedir favores, de resto. É uma coisa frente esquerda que estávamos a falar há bocado. Senhores ouvintes, isto é mentira, eu não peço favores. É brincar. Vamos tirar agora um tempo para nos abraçarmos e vamos à reflexão. Vamos refletir. Na semana passada tivemos um trágico incidente em Lisboa. O elevador da Glória descarrilou e foi contra um prédio e fez 16 vítimas mortais e alguns feridos ligeiros e graves. Um acontecimento que abalou os lisboetas e o país, mas também internacionalmente, sendo que a maioria das vítimas era estrangeira. Nos dias após o incidente tentou-se perceber culpas ou pelo menos procurou-se respostas. Que manutenção era feita, que empresa estava encarregue disso, que responsabilidade teria a Câmara Municipal de Lisboa e o próprio Presidente Carlos Moedas. Lisboa ficou em luto e ainda está por apurar o que correu mal para tal acontecer. Noutra nota, iniciou-se uma guerra, uma troca de acusações entre o reitor da Universidade do Porto e o Ministro da Educação. Em causa estão as acusações do reitor, que denunciou pressões, entre aspas, para facilitar entradas em medicina, no curso de medicina, dizendo que o ministro se disponibilizou para abrir vagas. Zé Pedro, a respeito do elevador da Glória, o que é que se pode esperar de um eventual relatório sobre o incidente? E que responsabilidades políticas é que se podem tirar de facto? Porque tem-se falado muito nestes últimos dias se existe responsabilidade política para tirar daqui, ou se é um assunto ou que é aproveitamento político de outros partidos falar disso a respeito de Carlos Moedas. Eu acho que há muitas conclusões a tirar. Repara, nós falámos disto agora quando foi a questão dos incêndios. Eu pelo menos defendi essa tese. Nós temos sempre, perante acontecimentos trágicos, primeiro é o luto, não se pode falar. Depois é as comissões que vão investigar, não se pode falar. Agora há também uma moda, que é uma sociedade que podia ser mais crítica porque tem mais informação, admite-se dizendo sempre a mesma coisa, que é: eu não sou especialista em ascensores. Sim. A pessoa não tem que ser especialista, mas também não é preciso sermos estúpidos, porque há certas coisas que são demasiado evidentes. Nós estamos perante um acidente, não foi propriamente um autocarro que numa curva perdeu o controle, e estamos a falar de um acidente em que não é preciso ser especialista para perceber que havia ali muita incúria, muito desleixo. E, portanto, quando acontece uma tragédia destas, tem imensas consequências, as mais graves, obviamente, para as vítimas. Não vale a pena estar a discutir isto. Mas para também, os familiares das vítimas. Para todos, sim. Também, os familiares também são vítimas. Para as vítimas diretas e indiretas, como é evidente, são eles os principais lesados com tudo isto. Mas a cidade, o país, também tem que olhar para isto e concluir uma coisa, que há coisas que acontecem que não podiam acontecer, ou que pelo menos tínhamos que fazer tudo para que não acontecessem. E aquilo que parece evidente, e portanto eu não tenho que ficar 45 dias à espera do relatório para me dizer isto,
Mas achas que é coincidência serem 45 dias? Não, olha, sou-te sincero, É o prazo legal. a equipa, nem sei se é legal, se não, a equipa Não, que não, está, é o prazo normal. pronto, o gabinete que está a tratar do assunto fez um trabalho com a primeira nota informativa que é hercúleo, quer dizer, só merecem elogios. Acho que são duas pessoas, um dirigente e um inspetor, quer dizer, e ter conseguido publicar aquela nota em 2 dias é uma coisa, portanto, eles estão a fazer o trabalho que conseguem, mas como digo, as circunstâncias concretas do acidente, e aí sim, só deve falar quem é especialista, não são assim tão relevantes, porque essas são se o cabo parte, não parte, se parte na ligação, se é o trambolho, se é o truque, isso sim é uma questão técnica, mas o que nós nos apercebemos nos últimos dias foi que funcionava um equipamento que transportava 3 milhões de pessoas, sem qualquer entidade que o supervisionasse. Os automóveis vão às inspeções, na Carris, os próprios autocarros vão às inspeções. E o que nós nos apercebemos foi que houve um desleixo ao longo de anos, não é este executivo camarário, são todos, ninguém se apercebeu que estava ali um equipamento que era uma desgraça à espera de acontecer. E, portanto, esta ideia de que temos que esperar porquê? Quer dizer, o que aconteceu não podia ter acontecido, ou por outra tínhamos de ter feito tudo, o sistema não podia ser do século XIX, os sistemas de segurança. Eu acho que isto tudo são evidências que nos devem colocar já a debater tudo isto. E enquanto sociedade, ou seja, eu olho para a cidade, e a cidade, no mesmo dia do elevador da Glória, caiu uma fachada. Não matou ninguém que não ia passar. Esta responsabilidade a obra é privada, mas a Câmara, que cobra licenças, que faz vistorias, tem a obrigação de proteger pessoas e bens. Portanto, tu vais numa rua e cai-te uma fajada em cima. Essa responsabilidade é da Câmara. Será que também não é da Câmara? A rua é pública. Não, às tantas não é responsabilidade de nada. Portanto, nós olhamos para a cidade. Eu dei outro exemplo agora recentemente. O temporal Martinho, que passou em março e que causou imensos estragos. Os estragos estão lá. As árvores caíram, estão lá os buracos. Mas Já um sacaram. bocadinho pela área metropolitana toda, na verdade. Pronto, eu neste caso eu estou a falar certo, mas eu estou a falar Onde circulas? da questão, não, e concretamente de Lisboa, porque há muito que eu digo isto, não quero nada bater no engenheiro Carlos Moedas, quer dizer, quero porque não o acho competente, mas não é nada pessoal, ele acha sempre que é tudo pessoal contra ele, mas não é. Portanto, esta infúria, este desleixo na cidade toda, quando uma pessoa olha para este acidente, não pode ter outra opinião a não ser aqui também há com certeza uma falha. E muito rapidamente conto-vos uma história. Eu andei no elevador de Santa Justa há uns meses com as crianças e no momento em que tive 1 hora à espera naquela fila gigante, no momento em que entro... Tu contaste isso há pouco tempo, não contaste? Escrevi, deves ter... Então li. Foi. Desculpa. No momento em que estou... Eu presto muita Enquadra atenção. só, Já vi que sim. para quem não é de Lisboa, o elevador de Santa Justa, onde é, etc. O elevador de Santa Justa é na Baixa, muito perto do Ascensor da Glória, na Rua da Prata do Ouro, nunca sei qual delas é, mas que sobe do Rossio para o Chiado. 1 hora na fila ou mais, depois quando chega a nossa vez ainda demorou mais tempo. E os guarda-freios andavam um pouco agitados, para a frente e para trás, mais um técnico. Bom, quando começamos a subir, vou encurtar isto tudo, o guarda-freio lá me explica que, pois, tivemos aqui um problema, e quando temos um problema temos que aqui fazer várias verificações, isto acontece, tem acontecido muito, e depois diz-me uma coisa em que eu gelei, que foi que diz que se isto parar a meio, temos que ser evacuados pelo exterior, pelos bombeiros. Bom, eu tinha comprado 2 bilhetes para cima e para baixo. Para baixo já não voltei. Onde é que eu quero chegar com isto? O senhor Presidente da Câmara, os senhores vereadores, os senhores diretores, eles não andam nestes equipamentos, eles não andam a pé, eles não andam no autocarro, eles andam nos carros com motorista. E quando vão no carro, vão no telemóvel. Eles não conhecem a cidade. Porque se eu fosse vereador, porque eu não vim para baixo, porquê? Porque eu disse, este equipamento não tem segurança. Ele veio para baixo naquele dia e não caiu. E nem sequer ficou preso a meio, não é? Mas podia ter acontecido. E aquilo tudo estremecia e o guarda-freio explicou-me e disse-me que aquilo tem avariado. Foi o que ele me disse. E avariando é um problema grave. Portanto, estes senhores não conhecem a cidade. Porque se conhecessem, alguém com poder diz, olha, e que tal testarmos aqui esta merda? Agora onde vai um pi? Que tal testarmos isto? Não há caso rompa o tal cabo, há travões para isto. Portanto,
é neste aspecto que eu quero lá saber deste silêncio que se exige e que se impõe durante meses, nesses meses em que pode ocorrer, o que se espera não é conclusões, é o esquecimento. Tu nem estás a falar do Presidente da Câmara, estás a falar de vereadores alocados a De certas... tudo. Rapidamente vou ao Presidente da Câmara, mas, portanto, isto, nós olhamos para isto e temos que concluir imediatamente que há aqui desleixo à incúria e contribuiu para este acidente, porque aquele pobre daquele homem que está à frente do ascensor agarrou-se a tudo, já está na conclusão na nota informativa do gabinete, agarrou-se a tudo o que podia agarrar aos dois sistemas. E agarrando-se às duas coisas que ele tinha para travar aquilo, nada travava. E o que disse o inspetor que está a investigar o acidente foi que nada daquilo, jamais em tempo algum, podia travar o equipamento. Isto tinha que ter sido detectado antes, há meses, há anos. Quer dizer, décadas, se calhar. nós temos que exigir isso. Não vou calar à espera de nada. Aquele equipamento, perante uma situação, perante um cabo, que aliás seria o mais evidente, tinha que se travar. E o homem travou e aquilo não travava. Portanto, eu acho que isto tem que se exigir. E não podemos esperar. Rapidamente, quanto a Carlos Moedas, eu acho que pior era difícil. Já não sei o que é dizer. Carlos Moedas não tudo que corre bem é ele o responsável, tudo que corre mal chuta para os outros. Eu lamento imenso que tenha tido esta reação a um acontecimento desta ansiedade. Não ouvi, agora vou parecer J.D. Vance, mas impõe-se isto. Não ouvi uma única vez pedir desculpa. Quando o que eu estou a dizer aqui me parece evidente, ou seja, eu se fosse Presidente da Câmara, a primeira coisa que eu dizia é: fizemos a asneira, todos nós, ninguém reparou, ninguém tem que ir para a prisão, nem sequer demissão, que eu não defendo. Ninguém tem que ir para a prisão nem para a admissão. Mas temos todos que dizer, até quase enquanto sociedade, falhamos. Porque era muito fácil daquelas 16 pessoas não terem morrido ali. Portanto, nem ouvi o Presidente da Como Câmara... também era fácil morrerem mais que 16, claramente. Nem ouvi não ouvi o Presidente da Câmara sequer pedir desculpa. Nem vais ouvir. Porque não é nada com ele e mandou milhões para a Carris. E está resolvido. Portanto, lamento imenso, não acho que se deva admitir nem pouco mais ou menos, nem pela proximidade das eleições, nem por deixar de ser proximidade das eleições. Acho que a admissão não resolve nada. Mas não tenho dúvidas nenhumas que teve uma reação condenável a tudo isto. Maria, as pessoas vão sempre procurar responsabilidade e vão querer alocá-la a alguém. Achas que é o que vai acontecer e o que é o que precisa de acontecer para este assunto ter um closure, para este assunto encerrar de maneira menos dolorosa para as pessoas compreenderem e voltarem a ter confiança e perceberem o que é que se passou? É preciso alguém dar a cara, é preciso alguém chegar-se à frente e assumir responsabilidade. É sem dúvida preciso alguém assumir responsabilidade. Eu acho que Carlos Moedas continua a tentar fugir à sua, que a tem. Já falámos muito aqui sobre demissões e eu não é uma coisa que eu costumo fazer, pedir para rolar em cabeças. Ou seja, percebo a importância política em certos casos, mas também percebo que demissões não trazem pessoas de volta, pessoas que morreram de volta, não é? Eu acho que Carlos Moedas tem uma prática comum desde sempre, que é: tudo que corre mal nunca é a culpa dele. Está sempre permanentemente a sacudir as culpas das coisas que correm mal, mas tudo que corre bem já é. Por exemplo, já ouvimos várias vezes a vangloriar-se das chaves que deu de casas que vêm do mandato de Fernando Medina e que ele repete com muita frequência que já deu não sei quantas casas, que fez não sei quantas casas, que a mentira não fez, são casas que vêm do mandato anterior, e depois, quando alguma coisa corre mal, ele nunca é capaz de assumir as responsabilidades, ou seja, tudo corre bem é de Carlos Moedas, tudo corre mal é de qualquer outra pessoa. Eu acho que esta ideia de que é lógico que no dia da tragédia e no dia a seguir não era o momento, e aí eu concordo, não era o momento ainda para se pedir responsabilidades, era um momento de toda a gente estava ainda em choque, muita gente estava em choque, eu própria estive em choque bastante tempo. Acho que primeiro tínhamos que, logicamente, aconteceu uma grande tragédia. Eu tive a fazer uma retrospectiva e não encontrei nada entre quando caiu a pala do Cais de Sodré em 1963 e este acidente, não encontrei nada tão trágico. Portanto, Bem, estamos a tirar a questão dos incêndios, certo? em Lisboa, digo. Em Lisboa. Em Lisboa.
Não, para isso também temos a Ponta dos Rios, temos Pois é temos isso. outras tragédias nacionais, mas em Lisboa não encontrei nenhuma, Uhum. nem o incêndio dos armazéns do Chiado não foi tão grave, morrer a nível de casualidades, não é? E eu acho que o dia do acidente e o dia seguinte não são os momentos de pedir responsabilidades, mas depois alguém tem que as assumir. Uhum. E Carlos Moedas faz estes discursos de que estão a usar, que há aproveitamento político e que as pessoas estão a fazer política. E eu vou dizer aqui o que disse ontem na Assembleia Municipal de Lisboa, que é fazer política não é uma vergonha. Fazer política é honrar os votos que depositaram em nós, a confiança que os municípios depositaram em nós pós elegermos, e falo por mim, que tenho um cargo em Lisboa, não é? Sou da Assembleia Municipal de Lisboa. Portanto, fazer política não é essa vergonha que Carlos Moedas nos quer fazer sentir que é. E achei vergonhosa a entrevista que ele deu à SIC no domingo. Achei de uma maldade e de uma falta de noção enorme Carlos Moedas mentir sobre as decisões tomadas por um político que já morreu na altura da ponte entre os rios. O que é que foi? Também houve uma palavra utilizada para descrever Alexandra Leitão e a sua equipa. É assim, o Carlos Moedas usou a palavra sicários, Exato. que significa, para quem não sabe, assassinos contratados, para descrever as pessoas à volta de Alexandra Leitão. Eu quero acreditar que ele queria dizer séquito e não sicários, porque se é verdade que Carlos Moedas... Mas eu sou uma lírica e uma esperançosa, porque Não, eu queria dizer sicários. ele queria mesmo Senão a dizer frase não fazia sentido. Aparecem os cheques e isso não existe. Não é? Epá, pois é verdade. Queria dizer sicários. Mas é grave. Até porque eu acho que a Alexandra Leitão esteve bem. Aliás, até achei que devia ter sido um bocadinho Mais mais agressiva? agressiva. Portanto, sinto que Carlos Moedas tomou a bondade de Alexandra Leitão como uma fraqueza. E tentou virá-la contra ela no domingo. E achei vergonhoso. Hoje vamos ter debate. Aliás, não sei se quando o episódio estiver a sair. Claro, quarta-feira vai acontecer uma coisa Está a importante depois de existir nós o debate entre gravarmos. Alexandra Leitão Agora e está Carlos finita Moedas. agora. Carlos Moedas dificulta muito o debate porque personaliza sempre, confunde sempre ataques políticos com ataques pessoais, está-se permanentemente a vitimizar. É muito difícil. Eu disse-lhe ontem e fiz uma intervenção em que ele não olhou para mim uma única vez, curiosamente. E eu disse ontem e repito novamente aqui, que se Carlos Moedas não estava preparado, o cargo a que se candidatou livremente de Presidente da Câmara da maior cidade do país tem várias condicionantes, não é? Tem um nível de responsabilidade muito grande. E eu acho que se Carlos Moedas não estava preparado para ele, talvez não se devesse ter candidatado e se calhar talvez deva pensar a sua recandidatura, porque se não consegue lidar com os problemas e se só está ali para os momentos bons e para jantar com o Robert De Niro quando vem o Tribeca Film Festival e para ir falar sobre unicórnios quando vem o Web Summit. O Web Summit, esse para quem ele transferiu 4 milhões da Carris, tirou 4 milhões do orçamento da Carris no ano passado para os passar para o Web Summit. Acho que se Carlos Moedas só está preparado e só tem vontade de aproveitar as coisas boas que o cargo lhe dá, então se calhar devia pensar melhor sobre a sua recandidatura, se calhar não está no sítio certo, se calhar devia ir fazer outra coisa, não sei, voltar a ser engenheiro, por exemplo. Jana, eu queria te perguntar 2 coisas. Primeiro é se achas que este assunto trágico tem que ser falado, tem que ser discutido, obviamente tem que se apurar responsabilidades, mas se achas que pode ofuscar também um bocadinho de temas importantes para falar sobre a cidade de Lisboa agora nas autárquicas, que vai haver debates e vai haver uma discussão, vai haver campanha, se poderá basicamente ser o centro de todo o debate e de toda a discussão e muitos dos outros problemas vão ficar do lado. E se achas de facto que tem que haver um passo à frente de Carlos Moedas para assumir responsabilidades, ou se achas que esse não é o tempo e que tem que se esperar por apurar o que aconteceu de facto? Bem, primeira coisa, declaração de interesses, não é? Tenho uma relação com o Carlos Moedas
de proximidade, conheço-o há alguns anos, acho que ele me deu uma oportunidade importante no início do meu percurso político. Eu acredito muito no valor da lealdade. E acho que as pessoas não têm sempre que dizer coisas, apesar de ser comentador, não é? Mas acho que as pessoas não têm sempre que dizer coisas e muito mais devem abster em situações de fragilidade pessoas a que devem uma relação de lealdade. Portanto, no geral, fica isto. Portanto, uma análise mais ao tema do que à atuação do Presidente da Câmara. Estou de acordo com o Zé Pedro que isto, aparentemente, novamente, não sou especialista em funiculares, mas aparentemente não havia um sistema de emergência do último caso, não é? E isso é uma falha infraestrutural grave da cidade, principalmente quando se exploram estes equipamentos antigos. E eu penso que a cidade tem de facto um problema na sua gestão, já antigo, na sua gestão destes equipamentos, não só dos funiculares e dos elevadores, mas também dos elétricos. Porque uma coisa que é muito gira para turistas tem que ser também segura e acima de tudo, apesar de ser muito gira para turistas, é um transporte público. As pessoas precisam de o usar, às vezes, para ir para o trabalho. Uma pessoa idosa precisa de usar um daqueles funiculares para chegar à casa. Foi para isso que eles foram construídos, não foi para ter 785 americanos por dia. E, portanto, fazia falta um bocadinho mais de respeito por estas infraestruturas, seja conseguir que elas andassem mais frequentemente, seja conseguir modernizá-las mantendo um bocadinho a traçada e o aspecto, mas acho que isso fazia falta. Outra coisa, acho que houve um erro gigantesco na decisão de municipalização da Carris. Acho um disparate. A Carris é uma coisa que não são só elétricos e não age só em Lisboa. E enquanto nós não começarmos a pensar a mobilidade em Lisboa num princípio metropolitano, não vamos ter boa mobilidade em Lisboa. E, portanto, esta coisa de depender de um orçamento de uma Câmara Municipal funcionar bem ou não um sistema de transportes, eu acho que não faz grande sentido. Mas obviamente que depois passa a responsabilidade política, tal como passava os louros políticos de agora um autocarro novo, deixou de ser uma coisa que era o Ministro do Ambiente ou das Infraestruturas que fazia, para ser uma coisa que é o Presidente da Câmara que diz que faz. Isto foi uma coisa que António Costa deu de presente pré-eleitoral a Fernando Medina, mas que eu acho que não faz sentido. Isso seria normal que a passagem desta pasta do Governo Central para uma autarquia não corresse bem e algumas falhas continuassem ou aumentassem, porque isto não faz sentido. Uma Câmara não é para, acho eu, para gerir um serviço desta amplitude. Depois fez-me muita impressão, eu não estou a dizer posições como as do Zé Pedro e da Maria, que me parecem sóbrias, e obviamente que estamos todos solidários com as vítimas, mas fez-me muita impressão ver muitas coisas até de pessoas do Partido Socialista e pessoas eleitas a dizer a culpa é do Carlos Moedas, isto é por causa de uma coisa, de uma decisão orçamental do Carlos Moedas. Tipo, calma. Não se sabe isso. Não se pode. Estou a dizer isso. Exato. Eu próprio estou a dizer isso há uma semana. Não se sabe. Não se sabe isso. É lógico a responsabilidade política de Carlos Moedas, mas não se pode. Não há como saber neste momento. Não se sabe isso. E no dia de uma tragédia, ou no dia a seguir a uma tragédia, queda de luto nacional, acho que é de um mau tom horrível e contribui para a descredibilização da política. E eu tenho falado aqui várias vezes criticamente desta, e aí concordando com a Maria novamente, desta tendência do pedido de demissão como forma de fazer política. É uma forma muito simples de fazer política, não é? Também nós estamos de acordo nisso. Não sei o que é que acho sobre o tema, vou pedir a demissão do responsável porque assim parece que tenho uma posição sobre o tema. Acho pouquinho, acho que desprestigia, portanto, aqui aproveitando também para dizer que acho que o Carlos Moedas também, e tem-se falado muito disso no caso do Russiagate das últimas eleições, se pôs na posição para isto. E porque é verdade que por causa de um erro da Câmara de Lisboa vidas de pessoas ficaram em risco, o que é diferente de morrerem, é importante dizer isso, e Carlos Moedas pediu a demissão de Fernando Medina. Eu acho que esse pedido de demissão foi exagerado. Portanto, o argumento de não pode ter tido este critério de exigência, que o próprio Fernando Medina já veio dizer, não pode ter tido este critério de exigência contra o seu adversário, depois não tem para si, é justo. Dito que é justo,
eu acho que se podia esperar um bocadinho para entrar nessa parte da guerra política. Acho que aqui o que o Zé Pedro diz, eu estou muito de acordo, que é diferente nós dizermos esta infraestrutura não podia ter esta falha estrutural e temos que estar chateados com as nossas instituições por isso ter acontecido, de vamos já começar a ver como é que isto vai correr para as autárquicas. E acho que vamos já começar a ver como é que isto vai correr para as autárquicas. Mostra muita falta de sensibilidade com que nós estamos, mostra muito a podridão em que está o debate público pelo aparecimento de forças políticas que só operam assim, na falta de empatia e de sensibilidade. E, portanto, achei essa parte, e ainda estou a achar, deprimente. Dito isto, se me perguntares, enquanto ex-consultor político, se achas que esta foi a melhor estratégia de comunicação de defesa e de gestão de crise, não acho. Não foi, não. Acho até E foi também um bocado em conjunto com o governo. sim, acho que foi desastrosa, e que não se justificava. Acho que Carlos Moedas tem um peso próprio que levaria a que não precisasse fazer uma conferência de imprensa juntamente com o Primeiro-Ministro. Acho que essa coisa de pedir desculpa tinha sido importante, e acho que o consultor político mais cínico e inteligente do mundo lhe teria dito que a demissão até era uma coisa inteligente. Yeah. A demissão e a recandidatura. E depois esta coisa de Jorge Coelho, que é uma coisa que se põe sempre nestes temas, coitado do Jorge Coelho, cada vez que o tema aparece de um desastre, e esta tentativa de tocar para a parte do Jorge Coelho também acho que foi desastrosa, mas eu aí, lá está, com o benefício de conhecer e vi esta coisa dos sicários, aí acho que há um bocadinho de exagero, porque Eu honestamente não percebi bem. a coisa de dizer que está uns hitmans de um partido, tipo, é uma coisa, Figura de estilo. é uma figura de estilo que me parece, ou seja, eu depois acho que há coisas em que se exagera, mas dito isto, e conhecendo a coisa por dentro, e conhecendo o Carlos Moedas, acho que às vezes, por não ser a postura natural dele, quando ele entra no combate da partidarite, se torna um bocadinho uma caricatura do que é o combate da partidarite, porque não é a postura natural dele. E acho que a carreira política dele nos últimos 4 a 5 anos tem sido, lá está, e aqui criticando a classe, através de consultores e opinion makers e tentarem transformá-lo numa coisa que ele não é. Ou seja, ele vinha com o perfil do técnico acima da política que vem para resolver os problemas e acaba um mandato como um guerreiro faca nos dentes do PSD. E isso pode ser o que pessoas próximas de Carlos Moedas são, mas não é o que ele é. E, portanto, fica estranho e fica pouco credível e acaba por não ajudar. Se eu acho que isso lhe vai custar votos ou não, acho que é cedo para dizer, mas lá está. Acho que isso, só terem começado logo a fazer esse cálculo já diz muito, porque ainda não faz uma semana hoje, não é? E portanto terem começado no PS e no PSD imediatamente a pensar como é que vai ser isto para as eleições, acho preocupante para... Foi quarta ou foi quinta? Foi quarta à noite. Sim. O acidente foi na quarta. Foi quarta à noite. Pronto, lá está. E Foi quarta. Mas eu queria perguntar-vos, queres concluir? Não, é só isto, e portanto queria mesmo que na política se fizesse um bocadinho esta reflexão. Lá está, eu estou envolvido noutra corrida autárquica e até nela eu senti uma insensibilidade que acho esquisita. Havia um debate marcado em Cascais para esse dia, eu prontamente pedi para, no dia do luto nacional, eu prontamente pedi para remarcarem, porque acho que não faz sentido fazer um debate num dia de luto nacional, e tive um candidato a ir para a porta do debate a dizer, que eu digo o nome mesmo porque acho que faz sentido, que o António Pinto Pereira foi para a porta do debate Acho que já toda a gente imaginava. dizer estou aqui, venham debater comigo, quando o debate já tinha sido cancelado. Este nível de política espetáculo e política reality show, que só falta haver um político a dar um pontapé nas costas do outro num debate, acho que precisamos mesmo de respirar fundo e pensar se isto faz sentido. Queria saber se vocês querem dar uma breve nota sobre a questão do reitor ou do ministro, ou se deixamos de molho. Não, deixa-me só dizer mais uma coisa, só em relação a isto, na sequência do que eles Tem disseram. que ser breve. Sim. faz Porque repara, há outra questão aqui que lamento, porque nós estamos com esta discussão de Jorge Coelho, estamos com esta discussão também muito de Carlos Moedas,
E talvez fosse melhor, porque nós podemos avaliar a gestão que o Carlos Moedas fez disto, mas se é por ter chamado de sicário ou não, se é por ter trazido ou não Jorge Coelho, até pode ter interesse de discutir, mas não é o fundamental. Eu digo aqui uma coisa que foi logo, porque aqui é que se vê a resposta que um autarca tem a uma crise destas. Quando se falou da questão da suspensão dos outros ascensores, aí é que tu vês. E até que se começou logo a falar de se agora temos que ver quando é que se pode reabrir. Eu, quando olho para isto, percebes que o desleixo e a incúria continua, porque não tiveram a percepção imediata que aquilo tem que parar por tempo indeterminado e tem que ser reconvertido. E é nesse, portanto, se ele se chama sicários aos adversários, se ele traz Jorge Coelho para se safar, ok, tem relevância. Mas a mim preocupa-me o que é substancial, e é isto. É não terem... Porque tu olhas para uma Câmara que não percebe imediatamente, naquela hora, aliás, até demoraram a suspender os outros. A Câmara não tem a reação imediata de explicar logo que aquilo tudo tem que ser convertido, porque todos nós percebemos o que ali se passou. Portanto, eu acho que, em vez de estarmos com este debate, que seria interessante, e que as pessoas não se deviam demitir por achar que só o engenheiro do técnico é que pode ir falar sobre os sensores, porque nós não estamos a discutir cabos, nem tensões, nem trambolhos, não é? Estamos a discutir outra coisa, estamos a discutir completamente política, não é? Portanto, é neste aspecto que a crítica tem que ser feita. A pessoa olha e diz, olha para esta gestão e diz, nós não estamos seguros, porque não há aqui uma resposta que seja eficaz. E aqui se vê, o PCP levou à Câmara ontem uma proposta, porque eu fui lê-la, eu acho que o PS não tinha isso na proposta, mas o PCP diz lá, com todas as letras, eles só podem reabrir quando aquilo que foi descrito pelo técnico no relatório do gabinete como falha, que é não haver redundância, portanto, no caso de falha grave não há emergência. O PCP diz isto só pode reabrir quando isto estiver corrigido. É elementar. Mas era elementar na quarta-feira às 18h15, o acidente foi às 18h10. E portanto, vemos um presidente que reage 2 ou 3 horas depois a dizer que suspendeu, e depois agora vamos ver quando é que conseguimos reabrir. Interessa alguma coisa reabri-los depois de um acontecimento daqueles? O meu ponto é este, isto é mais importante que o sicário. Mas o Johnny também referiu que aquilo não deixa de ser transportes públicos para muita gente e que dá jeito para muita Claro! gente. Sim, mas tem que ter condições de segurança. Claro que tem que ter condições, sim. Mas há Deve haver alternativas. Claro, mas isso há alternativas. Eu não estou a dizer que as pessoas que têm a necessidade de subir do Rossio ao Chiado não tenham, mas a Carris tem muitos autocarros. Não, claro e podem sim. reforçar carreiras. Claro que sim. Agora, a segurança está em primeiro lugar, mas sobretudo o raciocínio rápido e lógico e tudo isso, que era uma coisa um bocado evidente. E, portanto, só para dar esta nota, tudo isto é mais importante do que estarmos a discutir um acidente de 2025 que fez Jorge Coelho em 2001. Não é? Agora notas sobre o ministro e o reitor e as acusações trocadas. Johnny, o que é que achas da situação? Quem é que está a dizer a verdade? O que diz a máquina da verdade? Eu não faço ideia, não tenho um polígrafo, mas Quem me dera ter um polígrafo. Mas a verdade, para mim, é que estes casos são aproveitados novamente para fazer a chincana da luta partidária. E para isso não vale a pena. Ou seja, parece que o ministro tentou resolver um problema de lá está de um sistema que não funciona e que não faz sentido não funcionar, e tentou resolver aquilo dentro do que dava para fazer, e uma pessoa que pode não ter a simpatia política necessária pelo ministro diz, espera aí, mas você está aqui, e cria a aura, ou áurea, como os burros dizem quando querem dizer isto. A cantora? Não sei se já repararam que os burros têm muita tendência, tipo o André Ventura, de dizer áurea em vez de aura. Mas cria a aura de suspeição à volta do ministro, porque estes 30 alunos eram todos amigos do ministro ou filhos de amigos dele, e portanto ele foi lá metê-los à má fila. Acho um caso disparatado, e acho que o ministro geriu bem, como seria de esperar, porque é um ministro competente e inteligente. Zé Pedro. Muito rapidamente, até porque eu concordo e era mais ou menos isto. Aliás, o Johnny há bocado falando sobre a questão de Lisboa, eu estava a pensar cá para os meus por causa da questão da admissão, que era justamente o que eu tinha para dizer sobre este caso. Foi um bocadinho de propósito. Sendo que eu, exato, era para fazer logo uma ponte. Sendo que eu vou chamar os bois pelos nomes, porque é preciso chamar neste caso. Quem é o boi? Pronto. É que nós temos uma notícia, e eu gostava de saber, porque tu repara, há uma luta na Universidade do Porto, já se percebeu. Estamos perto de eleições. Aquele reitor e aquele diretor da Faculdade de Medicina não se dão. É a vida, acontece, não é só ali. Sim. Pronto, e andam à bulha, não há bulha há anos. Mas agora com eleições ainda mais à bulha andam. E envolveram o ministro. Eu só me pergunto, como é que se faz uma notícia num semanário
em que o título, o subtítulo e o texto aponta tudo para o ministro ter querido lá pôr 30 amigos de pessoas influentes. Isto não pode acontecer. E depois toda a gente pega na notícia e zumba para as redes sociais pedir a demissão do ministro. Check your sources, people. Está tudo louco. Está tudo louco. Quer dizer, Imagina, posso dizer uma coisa? o jornal não falou com o ministro. Por um lado, isto dá um bocadinho de alento porque as pessoas ainda confiam nos órgãos de comunicação social. Mas isso não é alento hoje em dia. Pois, por outro, não me dá alento porque já não dá para confiar. Não dá, quer dizer, repara, Tenso. nós olhamos mesmo e dizemos... Eu quero só dizer aos nossos ouvintes que dá para confiar na TSF. Isso absolutamente. Exatamente. Foi feito o telefonema para o ministro ou não? Como é que se faz aquele título em que levam... E já sabemos como é que são. É muito mais fácil espalhar uma notícia falsa do que desmenti-la, não é? Já sabemos como é que é. E, portanto, faz-se uma notícia a dizer que o ministro que pôs lá 30 amigalhaços, de ânimo leve, e quem lê aquela notícia, pumba, vai para as redes sociais pedir a demissão. Quer dizer, O problema ao isto é uma fim do dia são galinha as sem redes cabeça. sociais. Se nós não tivéssemos redes não é- sociais, ninguém pedia nada. Não é as redes sociais, porque antes isso era no café. Compravam o Sim, mas expresso, o café não chegavam ao café chegava e assim a diziam, tanta gente, não desinformava chega, assim. as coisas espalham. Não desinformava word tanta of mouth. gente. Word of mouth. Sim, mas não desinformava tanta gente. Por amor de Deus, sim. Mas é Pedro, o não, Rich que tem um café mas- e o mas- Twitter. Mas repara uma Isso é coisa. discussão. Não, é mais ou menos, sabes o quê? Porque no word of mouth, quando havia essa passa-palavra nos cafés, Uhum. tu aí sim, o desmentir era muito mais difícil. Aí sim, era Hoje, horrível. hoje em dia a mentira corre muito depressa, mas enfim, desmentir também se consegue, não tem o mesmo peso. Até porque para a semana, o mesmo semanário não vai fazer o mesmo título com o mesmo tamanho a corrigir. Uhum. Portanto, agora, quando se espalhavam os boatos boca a boca, desmentir era um problema. não dava para Hoje em fazer dia é nada. mais fácil, já se percebeu que o ministro tinha razão e que foi apenas envolvido e que não cometeu nenhuma ilegalidade e que não queria lá pôr amigalhaços nenhuns. Portanto, mas o meu ponto é este, é que é preciso de facto pôr um travão. Olha, hoje o episódio é todo sobre travões, que é preciso travões. Sistemas de segurança. Metafóricos e literais. Exatamente. Sistemas de segurança em vigor. Eu quero só dizer que, olha, mais vale demitir-se toda a gente e começar tudo E de novo. pronto, é isso. Está Demite-se resolvido. tudo e começa-se do zero. Uhum. Agora podemos passar para o plano internacional, Sim. muito brevemente. Infelizmente, se bem que o tema é importante. O barco, lá está, estavas a perguntar. Barco, navio com bandeira portuguesa da flotilha que segue caminho para Gaza foi atacado por um drone que largou uma bomba no mesmo, sem feridos à vista. Fica este ataque por registar, mas também não existe sinais de repúdio, acho eu, ainda do governo português. Luís Montenegro Não, disse que não, ainda não. ia verificar os factos Pois que claro. tinham Então, de se que apurar seria? factualmente. Ele disse os factos têm que se apurar Que factualmente. seria o governo português tomar uma posição. Já em França, deixa-me acabar pelo menos o contexto, já estás a atacar. Já em França, uma nova crise política, nada de novo, com um novo primeiro-ministro que será eleito por Macron, que tem um nome divertido. Eu vou deixar o Zé Pedro ou o Johnny a dizerem o nome. Maria, estando tu mais por dentro deste assunto da flotilha, existe alguma coisa que nos consiga explicar o que é que aconteceu e as circunstâncias em que aconteceu? Consigo, sendo que as informações que eu tenho são basicamente as informações que são públicas, porque não há nada neste caso que não seja público. O que aconteceu foi os barcos os navios estavam atracados, penso que ainda estão atracados na Tunísia, no porto da Tunísia. A maioria da tripulação estava fora do barco, estavam 6 pessoas lá dentro, incluindo o Miguel Duarte. E estavam a terminar de arrumar coisas para desembarcarem também. E de repente, atenção, é uma coisa importante para dizer, as pessoas estão treinadas para reconhecer drones e o Miguel tem experiência de muitos anos em resgate no Mediterrâneo, para não confundir um drone com o que andam a dizer hoje, que foi uma flare gun que... Como é que se diz? As pistolas de emergência? Sim, mas- é que eu tenho um nome. Mas Peraí lá. Não é pistola de emergência? não é pistola de emergência, mas pronto, vamos usar essa definição porque serve. E aproximou-se um drone e largou uma Pistola bomba. de sinalização? Pistola de sinalização. Obrigada, Madalena. Nada. Largou uma bomba em cima de uma pilha de coletes que estava neste barco, neste navio. As 6 pessoas a bordo conseguiram apagar esse incêndio, não houve danos estruturais ao barco. Houve
houve alguns danos, mas nada que o impeça de continuar a missão. O barco tem bandeira portuguesa, o barco tinha 3 pessoas, tem 3 pessoas portuguesas na sua tripulação. Isto é uma missão humanitária, é uma missão legal, e é inacreditável que nem Luís Montenegro nem Paulo Rangel digam o que quer que seja sobre este assunto. Onde neste mesmo dia voltou a haver um ataque a outro navio, ao Alma, ontem à noite, ou de madrugada, já tarde, acreditando que estes drones são de Israel. Eu não tenho nada que me indique com toda a certeza que é, e quero deixar isso claro, mas acreditando que possa perfeitamente ser, não é novidade, não é? Israel já atacou outras flotilhas, Israel já bombardeou outros navios nestas missões humanitárias, portanto tudo leva a crer que haja um envolvimento do Estado de Israel nestes ataques. É impressionante que o governo não proteja os seus cidadãos fora do país. Atenção, o Ministério dos Negócios Estrangeiros tem essa obrigação, não é só porque são pessoas famosas que estão numa missão humanitária. Não, é uma obrigação. É uma obrigação do Estado proteger os seus cidadãos fora do país. É para isso que também para isso que existe o Ministério dos Negócios Estrangeiros. E que existe um Ministro dos Negócios Estrangeiros, no nosso caso, um com muito pouca espinha dorsal. E ainda estou à espera. Tu estás a ir para todos. Hoje eu estou a disparar. É o que eu digo, é admitir-se tudo e começar de novo. Eu que nunca peço demissões, hoje peço a demissão de toda a gente. Eu tenho que ser correta aqui e dizer que já pediste uma demissão aqui. Quem? A Ministra da Saúde. Sim, Pronto. essa pedi. Mas Essa. essa pedi. Mas imagina para eu pedir a demissão dela, ou quão mau aquilo não está. A mãe do SNS, adorei. A mãe do SNS, exatamente. Exato. Quem é que disse isso? O Diretor da Universidade do Porto. Foi o Sim, diretor diretor da Universidade do Porto. Walter O Porto Miguel. está também ao Que ela, horror, as e ela universidades depois lá estão disse ao que agradecia muitas palavras e que ia guardá-las. Mãe do SNS. Pronto, isto para dizer, acho miserável que o governo não se posicione, acho miserável que o governo, quando toca a Israel, que está a cometer um genocídio, não seja capaz de tomar alguma posição. Eu sei que a influência de Israel, especialmente em políticos de direita, é grande normalmente, mas bora ter alguma coragem, bora honrar os cargos nos quais estamos, bora tomar uma posição, bora proteger os nossos cidadãos. E um barco que carrega a bandeira portuguesa, não esquecer, se isto fosse qualquer outro estado... Navio. É verdade, ainda por cima fui eu que fiz a correção. É muito bem feita. Se isto fosse qualquer outro Estado a atacar, se fosse a Rússia, por exemplo, a atacar um navio com a bandeira portuguesa no Mediterrâneo, eu queria ver e não defendendo a Rússia, atenção, eu odeio o Putin, não estou a defender a Rússia, estou só a fazer uma comparação de que de facto há 2 pesos e 2 medidas. Não fiquei, não vai alguém dizer que eu estou aqui a defender o Putin. Já vai ficar no quarto. E eu queria dizer, exato, e é de facto, há 2 pesos e 2 medidas as bombas dependem sempre de onde é que vêm, não é? A reação a um bombardeamento depende sempre de quem é que larga a bomba, e neste caso eu acho que está mesmo na altura do governo tomar uma posição e ter alguma coragem. Pronto, é isto que eu tenho a dizer. Johnny, França a ser França, mais uma crise política sem importância ou que causa algum desconforto outra vez? A França tem um problema estrutural enorme, não é? Tem um partido de centro responsável a governá-la que está altamente fragilizado e 2 polos radicais com muita dificuldade em ser minimamente construtivos. Um deles que os 2 na verdade tomaram de assalto os eleitorados e as estruturas dos partidos tradicionais do centro-direita e do centro-esquerda. Macron, quando fez o seu movimento, levou os melhores do centro-esquerda e do centro-direita para dentro do seu governo na grande maioria, e isso deixou o resto do sistema político entregue a maluquinhos, e isso está a ter um efeito grave. Eu acho que a lógica do movimento, como ele depois foi crescendo, era surgir de dentro do movimento novos centro-direita e centro-esquerda, e na verdade o Territórios e Progresso e a força do Édouard Philippe são
são essas coisas, mas não têm ainda a expressão suficiente para se autonomizarem. A verdade é que o Mélenchon e a Marine Le Pen têm ainda muita popularidade, e nas mega-democracias acaba por ser muito importante seres famoso há muito tempo e estares na coisa há muito tempo, e te crias este sistema de incentivos estranho para candidatos presidenciais eternos que continuam a mandar no sistema. Estes Mélenchon e Le Pen pensou que vão para a 4ª candidatura presidencial seguida, provavelmente. Portanto, é muito, tendo em conta que é um país que faz eleições presidenciais de 7 em 7 anos, é um bocadinho um exagero. Dito isto, 7 em 7 ou 6 em 6? Agora de repente faltam-me 2000 e... Os mandatos franceses são... Ele faz... Ou são 5, se calhar são 5 em 5, 7 em 7 eram os antigos. Acho que sim. Mas pronto, de qualquer das maneiras, estão há 2 décadas permanentemente na política. O Bayrou saiu a avisar de uma coisa que o Macron está a avisar desde 2017, sem são 5 em 5, porque ele vai sair em 2027. Está desde 2017 a avisar, ele até falou dos boomers, disse que França tem que parar de dar todo o seu dinheiro às gerações mais velhas e hipotecar o seu futuro. É uma coisa impopular para se andar a dizer na Europa, que podia ser evitada se tivéssemos mais abertura à imigração, mas a verdade é que os eleitorados dizem que não querem. A verdade é que os eleitorados querem, como diria o Boris Johnson, have your cake and eat it, não é? Não querem sofrer nenhuma consequência negativa nunca na vida, e a vida não é assim que funciona. E portanto, ou queremos manter os nossos sistemas generosos de segurança social e deixar entrar mais imigrantes porque ninguém quer ter a quantidade de filhos que tínhamos há 50 anos, ou queremos falir ou queremos fazer cortes profundos no Estado Social porque não queremos deixar imigrantes entrar. E as pessoas, como não querem escolher entre uma nem outra, parece que querem falir. E o Bayrou veio avisar para isso, o governo dele foi mandado abaixo, porque lá está, queremos falir e não queremos um governo que diga, então se vamos falir temos que fazer aqui os tais cortes. E tenho algumas dúvidas com o Le Cornu, que acho que é a única pessoa que está nos governos do Macron desde o início. Ainda não falhou um, e que é uma pessoa competente, o Ministro da Defesa. Tenha mais sorte nisto. Preocupa-me a posição do Gabriel Attal, que é uma pessoa que eu até gosto, mas acho que tem pouca maturidade política às vezes, que devia haver um governo que espelhe as posições de todos. Ora, isso com a Frente Nacional não existe. Mas vamos ver como é que isto corre. Se acontecerem mais umas legislativas antecipadas antes do fim do mandato de Macron, gostava de saber como é que, se as pessoas começam a acordar para esta dinâmica, que ou vamos falir ou vamos ter que tomar decisões difíceis, ou isto vai chegar a todo o lado, sendo que felizmente Portugal está num momento económico bom que o torna um bocadinho resistente a estas pressões francesas, até mais do que à instabilidade americana, porque nós dependemos muito do comércio internacional. Zé Pedro, o que é que achas do corno? Tem alguma graça tu perceberes que depois daquela asneira feita por Macron, que foi uma asneira que, enfim, que nem se sabe onde é que vai parar, agora desta vez jogou a cartada de ir buscar, agora até já vai ao Le Cornu. E eu sei que tu querias falar muito sobre o nome dele, não é? Queria, acho que tem que ser destacado. E o Zé Pedro fez-te à vontade. Em Portugal não pega muito bem, não é? Diplomaticamente falando, temos aqui um problema. Mas pronto, repara, eu não quero ser chata, mas sabes que tens que ser bravo. Tenho que ir embora, assim. Tendo feito o João esta reflexão sobre a questão interna, eu agora vou aproveitar para rapidamente então dizer o que é que me preocupa nisto tudo. A França está perante um problema político e económico, desde logo, mas também político gigante, já se percebeu, não é? Vamos ver, eu acho que esta escolha tem muito a ver com a proximidade que este homem consegue ter, quer queiramos, quer não, ainda ali àquela... O Barrelau consta que esteve recentemente com ele a almoçar e agora as coisas fazem-se por almoços e jantares. Mas, portanto, consegue, enfim, conversar com eles e, portanto, acho que há aqui uma derradeira tentativa de ter alguém no governo que consiga resolver o impasse. Diz que será sempre difícil, sobretudo a questão orçamental, que é mais difícil, mas será esse o motivo da escolha. Uma grande lealdade e a capacidade de fazer eventualmente uma ponte. Agora, uma pessoa olha para isto
é porque não é só França que está com estes problemas, não é? Nós temos neste momento que vivemos na Europa, com as ameaças todas, com as guerras, a Europa está... Eu não olho para nenhum país, não há um único país, aliás, se me disserem aqui, como dizia o outro, diga um país que esteja a enfrentar algum tipo de estabilidade, seja a que nível for. Enfrentar estabilidade. Sim. Nós tivemos o Reino Unido, tivemos agora a admissão que tivemos, não é? Já para não falar que o governo está Uma boa notícia. com uma... É sempre bom quando pessoas incompetentes se demitem. Certo, só é pena que não se demitam pelas incompetências, mas enfim, o governo de Keir Starmer não está propriamente a correr às mil maravilhas. E teve agora uma demissão que o fragiliza, que agora o fragiliza, porque fragiliza sempre. A Alemanha, sabemos o que se passa na Alemanha. Há aqueles riscos a leste, porque a Rússia não para de interferir nas eleições, temos o caso da Moldávia. Portanto, há uma interferência russa porque tem começado sempre por aí, por começar por interferir em eleições para ter líderes nesses países pró-russos. França é o que se vê, os Países Baixos é o que se vê, Portugal é o que se vê. mesmo Portugal é o que se vê. Não, a Espanha é o que se vê também, não é? Eu sinto que Espanha, eles estão sempre Isto é o que eu Não, digo. medianamente ok. Isto não era mandar tudo abaixo e fazer de novo? Era, e passar com o Espanha cilindro tem para esta terra. coisa espetacular, que está sempre na pior posição política de todos os países da Europa, no entanto tem o primeiro-ministro mais duradouro. Tem, Dois. mas também tem o primeiro-ministro mais flexível de todos os que há no mundo inteiro, não é? Porque é China. capaz de fazer tudo. Mas a questão é esta, e isto... Olha, e é capaz de. É do que tem tido a melhor posição em relação à Palestina de todos. É claro que ele quer aproveitar toda essa questão também para resolver os seus problemas internos, porque isso é de facto uma excelente manobra de diversão. Mas para concluir esta problemática. Sobre o humanismo dele, eu já tenho algumas dúvidas sobre o humanismo de Pedro Sánchez. Mas enfim, portanto, a preocupação é enorme e portanto, oxalá é enorme, quer dizer, temos todos os dados para, não é uma preocupação irracional, não é? Quer dizer, nós olhamos e isto faz tudo. É um susto, e portanto oxalá Macron consiga nesta de sua derradeira, porque me parece a derradeira. Hoje é votada uma proposta de destituição, atenção, estamos neste ponto, não é? Pela França insubmissa. Sempre à quarta-feira. Sempre à quarta-feira. Mas está bem, mas hoje não há Isto é perigo. tudo para nos lixar. Mas hoje não há perigo, não é essa a questão. Mas nesta derradeira tentativa, oxalá se consiga endireitar aquilo. Uma pessoa pergunta, mas acreditas nisso? Claro que não. Obrigada pela vossa reflexão, foi excelente, hoje foi incrível. Vamos mandar pessoas a um sítio. Vai, mas é pró. Marias Caras, já sabes que depende de ti. Olha, eu hoje não tenho. Tens aí o teu lado. Bom, atenção, não, ainda não li, mas vou ler. Eu hoje recebi um livro na TSF e estou muito feliz. A minha recomendação de hoje, curiosamente, não é cultural, mas gastronómica. Que eu lembrei-me que ainda não recomendei aqui um restaurante que abriu em Santos em maio, que é o Bibs Santos, que é um restaurante de sanduíche que abriu mesmo em frente à Igreja de Santos e que tem provavelmente o melhor pastrami que existe neste país. E queria recomendar, quem gostar de pastrami, eles têm Isso é mais uma grande outras coisas. declaração. É mesmo muito bom. Um bocadinho picante, portanto, para Mas quem, é bom. quem não adora picante, vá com cuidado, tipo, prepare-se, mas é delicioso. Ok. E lembrei-me que ainda não tinha recomendado, já tinha tido aqui na minha lista, mas não sei porque passou-me. Portanto, eles agora estão a fazer, todos os meses, há um chefe convidado que faz uma sandes especial durante uma semana. E por acaso, hoje de manhã estive a ver imagens da sandes desta semana e fiquei tipo, encalhando, vou lá almoçar. É assim, tipo, uma bifana, mas é melhor. Tipo, com não sei o que, é incrível. Pronto, e então, hoje a minha recomendação é gastronómica. Vão ao Bibs Sanduíche, que a Anitta descreve como o novo templo lisboeta do pastrami. João Maria Johnny. Eu tenho imensas recomendações gastronómicas de Cascais, se as pessoas quiserem ir ao meu Instagram. Mas Tens de dizer como é que se chama a secção. chama-se Guia Isaltino. Pronto. É o meu Guia Isaltino. Em vez do Isaltino, eu não importuno as pessoas gravando-as, falo só com elas. E tiras uma fotografia ao Tira prato. uma fotografia ao prato, que é para as pessoas verem o que é bom. E
às vezes não me lembro, que é para as pessoas dos restaurantes em que eu não me lembro de tirar a fotografia não acharem que eu não tirei porque não gosto delas. Isso é importante, deixar essa nota. A minha recomendação tem que ser como ao início. Isto agora o foco é todo no mesmo. Tenho uma apresentação do meu programa eleitoral. Há muita gente aí a fazer comentários por essa internet fora, a perguntar quais é que são as ideias, para além das 1000 que já saíram em formato vídeo e em discurso e em entrevistas e não sei o quê. Vem, acho que um belo programa eleitoral e, portanto, dia 14 de setembro podem ver nas nossas redes sociais Joana Cascais, onde é que é, podem aparecer lá. Tu podes fazer uma recomendação até que dure até 12 de outubro, se quiseres. Porque Posso, sim, se é quiserem a tua votar em mim. despedida. Dirigir-se Não, mas tu depois ou devias- fazer voluntariado pela minha campanha até Tu lá. devias depois mandatar o Zé Pedro todas as semanas para recomendar a tua agenda de campanha, porque Não ele era preciso. menino Não para, precisa, ele vai para estar dropar, ele é menino para dropar aqui umas Eu recomendações tenho a de campanha de certeza que João eu não Maria preciso Jané. de lhe pedir isso, sendo que ele esta semana prometeu ir a uma ação de campanha. Ele estava. Não, estava. Febril. Sim, não queria só piorar uma maleta qualquer que. Estou a brincar. Zé Pedro, as tuas Não, mas é boa, mas ainda bem que lembraste disso. Sabes porquê? Porque combinamos já e assim também juntamos uma caminhada de reflexão à caminhada. Vais fazer para a próxima terça? Vou fazer domingo também, em princípio. eu não quero caminhar. Vais ter que caminhar, tens que ir, desculpa. Mas então em que dia que dizemos? Temos que dizer domingo ou terça? Estejam atentos às redes sociais da minha candidatura. Pronto, a E próxima. escolham o que é que vos dá mais jeito. Domingo não vou. Na próxima caminhada do Joné, Cruzamento no junta-se uma caminhada de reflexão, mas depois também pomos nas redes sociais qual delas é que será. Será domingo ou será de terça? Portanto, olha, fica já esse mandado. Juntamos uma caminhada de reflexão. Vocês vão perdoar, eu não vou essa, não por ser da campanha do Joné, mas porque é muito cedo. Ai, não é nada cedo, 8 da manhã, não é? Costuma ser 8, 8 e meia. 8 e meia, Está não é? ótimo, está ótimo. Acordar cedo e ser erguer dá saúde. Zé Pedro, as tuas Para Sim, dia eu da estou recomendações. semana doente. tem que se acordar cedo. Claro. Recomendações de Zé Pedro. Sim, mas é que eu para estar no Estoril desculpa, Madalena. Um dos maiores roubos de ouro do Reino Unido passou para a série e a primeira temporada chegou à RTP, portanto é o Ouro, foi uma recomendação que me chegou. Juntando também para quem tiver interesse em ouvir um podcast sobre o mundo da pesca ou se quisermos o submundo, assim é melhor. Isso é mais interessante. Quem tiver interesse tem o The Outlaw Ocean Podcast, também para ouvir. Esta recomendação tínhamos sido feita já há 2 semanas, creio eu, e passou-me, mas eu hoje tenho uma que é muito séria, apesar de não ser propriamente mandar as pessoas a este sítio, naturalmente, mas é muito séria, porque hoje abre a linha de suicídio e de apoio psicológico, que é o número 1411, porque não havia esta facilidade de ter um número tão simples, não é? Havia com certeza linhas, mas mais ligadas a associações, e portanto hoje é criada a linha 1411. Portanto, quem quer que seja que tenha problemas ou preocupações, tudo isso desta índole, deve não ter qualquer tipo de receio ou vergonha e fazer uma chamada. E portanto é um número que se deve partilhar. É o teu número? 1411, eu espero estar a dizer bem, mas enfim, 1411. E a linha inaugura hoje. Portanto, oxalá ajude muita gente. Obrigada. Obrigada a todos por nos terem ouvido e serem espectadores deste belíssimo podcast videocast. E até para a semana. Adeus. Beijinhos. 1, 2, 3 e. No fim de uma semana neste mundo em turbilhão, sentamo-nos à mesa para o dia de reflexão.